Salve salve pessoal, hoje eu vou trazer a continuação de Se Midoriya Fosse um Demônio, e tudo começa quando ele estava deitado conversando com o Amon e Amon fala: você precisa treinar. E Midoriya fala que vai treinar amanhã. E quando ele acorda, ele vai treinar e ele vai para o inferno e ele treina por lá, porque a gravidade de lá é muito superior à da Terra. E Midoriya treina com alguns demônios e os demônios falam que sem o rei dos demônios o inferno vai virar um caos. E Midoriya cria um clone dele e ele pede para ele tomar conta do inferno e ele fala: pode, deixa comigo. Ele volta para a Terra e Amon fala: eu acho que você já está pronto. E ele dá todo o poder para Midoriya e ele testa os seus novos poderes, só que quando ele ia testar alguma coisa no Midoriya estava diferente. E ele vai para o inferno e Amon fala: por que você voltou para o inferno? E ele fala: tem alguma coisa em mim que quer se libertar. E Amon fala: mas o que é? E Midoriya forma um casulo que logo quando abre ele estava com aparência diferente. E Midoriya estava com o olho vermelho e o outro verde e estava com aparência de uma raposa com 4 caudas e ele grita e fala: finalmente eu estou livre e eu vou matar quantas pessoas hoje. E ele vê que estava no inferno e fala: aqui já tá tudo distraído, não vale a pena ficar aqui. E ele paralisa e Amon fala: quem é você e o que fez com Midoriya? E ele fala: eu acorrentei ele na própria mente dele. E Midoriya se liberta das correntes. E Midoriya e a criatura que eu vou chamar de Shadow fala: então você conseguiu escapar das correntes. E eu vou te derrotar e vou assumir o seu corpo. E Midoriya fala: quem é você? E Shadow fala: eu não tenho nome, mas pode me chamar de Shadow. Eu fui criado quando você e Amon se juntaram e eu estava fraco no começo, mas eu fiquei ficando forte o suficiente para eu escapar da minha prisão. E eu queria te matar, Ames. Como você e eu somos apenas um, se eu te matar eu também morro. E eles começam a lutar e Midoriya vence e fala: eu não posso te matar, Mias. Eu vou te acorrentar aqui agora. E ele acorrentar Shadow na sua mente e ele fala: eu nunca vou ficar aqui para sempre, eu vou me libertar e quando isso acontecer, eu vou matar todos os que você ama. E Midoriya recobra a consciência e ele fala: Amon, você pode garantir que esse monstro nunca saia? E Amon fala: bem, eu posso segurá-lo por algum tempo, mas ele não vai ficar preso para sempre. E Midoriya sente alguma coisa no pescoço dele e ele fica com uma marca no pescoço e ele vai embora e chega ao festival e começa a corrida e Midoriya se transforma e ele sai voando e Todoroki tenta parar ele congelando ele, só que ele desvia e aparece vários robôs e Midoriya soa uma bola de fogo que destrói todos eles. Midoriya vence e no esporte do cavalinho ele que nem a história original e na luta dele contra o Shinso. E quando o Shinso fala com Midoriya e Midoriya fala de novo e ele controla o Midoriya, só que quando ele estava inconsciente e Midoriya estava na sua mente e ele vê o Shadow e Midoriya fala: agora o que eu vou fazer? E Shadow fala: você sabe o que tem que fazer, me liberte dessas correntes e eu acabo com ele. Midoriya vendo que não havia outra opção, ele liberta ele e Midoriya para e em volta do Midoriya forma uma aura negra e ele faz um casulo que uma coisa grita dentro do casulo que libera uma escuridão que os heróis falam: isso não é bom. Shadow fala: eu vou acabar com você, garoto. E ele vai correndo e ele tenta usar sua individualidade e não funciona e um herói consegue segurar o Midoriya, mas ele dá uma caudas que manda Shinso pra longe e ele se destransforma e Shadow fala: não, seu idiota, eu não quero voltar para aquele lugar. E ele volta ao normal e desmaia e a LL Migit vai falar com ele. Midoriya fala: o que aconteceu? E a LL Migit fala: você não se lembra? E ele fala: lembrar do que? E a LL Migit fala: nos seus pensamentos. E melhor eu não contar a ele. Ele fala: não se preocupe, você só desmaiou e você ganhou. E ele fala: nossa, que estranho. E Midoriya já sabia que ele deu o corpo dele para o Shadow, mas ele não se lembra o que o Shadow fez. E depois ele vê a destruição que estava na arena. Ele vai sentar na poltrona e todos ficam olhando para ele com cara de medo e ele fala: o que foi? Você estão com medo de alguma coisa? E eles falam:
Não se preocupe não em nada. E na batalha do Midoriya vs Todoroki, Midoriya vence. E depois ele vai enfrentar Bakugou e ele fica em primeiro. E depois do festival ele recebe uma proposta do professor do ALL Miguel Gran Torino. E ele vai até o Gran Torino e ele fica treinando com Gran Torino. E ele domina 100% do Oni for ALL. E eles vão sair para comer. E no meio do caminho um vilão ataca um metro. E Gran Torino pula em cima dele e ele sai voando. E Midoriya pula do metrô e vai até a cidade e ele vê Lida correndo para algum lugar. E ele segue Lida e eles enfrentam o assassino de heróis que nem a história original. E quando eles estavam indo embora aparece um demônio de 3 metros e ele tenta atacar o Midoriya e Midoriya se transforma e fala: "O que você pensa que está fazendo?" E ele fala: "Você não e mais o rei dos demônios tem outro que me mandou te matar." E ele fala: "Quem é o novo rei demônios?" E ele fala: "E um cara chamado Lucifer." E Midoriya nos seus pensamentos: "Eu devo cuidar disso depois." E ele manda o demônio entregar um aviso que se ele quer enfrentar o Midoriya que ele venha que ele vai morrer. E depois de alguns dias Midoriya e depois eles vão até o shopping Shigaraki e fala com Midoriya e acontece tudo da história original. E depois eles vão até o acampamento. Quando Pichebo vê Midoriya ela vai até ele e pula em cima dele e fala: "Eu finalmente te achei." E todos ficam confusos e Midoriya fala: "Eu lembro de você." E ela fala: "Sou eu." E ele fala: "Você é a Ryuko Tsuchikawa." E ela fala: "Sim, sou eu." E ele fala: "Nossa, já faz bastante tempo que a gente não se vê." E eles vão conversar atrás do ônibus e ela fala: "Eu posso ser sua namorada?" E ele aceita e ela dá um beijo nele e eles falam que eles são namorados. E todos ficam surpresos pelo Midoriya ter arrumado uma namorada quando chegou e eles são jogados na floresta e ela fala: "Foi mal, amor." E ele fala: "Tá tudo bem." E sabe o que acontece? Isso mesmo, vai ficar para uma parte 3. Até mais, galera, e fui.